Fala galerinha, beleza? Professora Thalita aqui. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre energia. A gente já viu nas aulas anteriores sobre matéria. Tudo que existe ocupa lugar no espaço é matéria, mas não é só matéria que existe. A gente também tem aí energia. E o que é energia? É um pouquinho complicado a gente falar do conceito físico mesmo da energia, mas a gente vai tentar trabalhar isso daquela forma basiquinha, tranquila. Então, só para a gente começar, energia, como vocês podem ver aqui, é um recurso que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. Depois que a gente descobriu aí as formas de energia, a gente usa muito ela no nosso dia a dia e a gente não consegue mais ficar sem, beleza? Como tá dizendo aí para vocês, dá um pause, copia isso daí no seu caderninho. Nós precisamos de energia não só para existir, aí entra uma questão da energia da nossa alimentação, energia do sol, a gente vai ver um pouquinho mais isso daí na parte da biologia, mas a gente vai trabalhar um pouquinho aqui agora com outro tipinho de conceito de energia. Então, aqui, nós precisamos para se mover, comunicar, iluminação. É esse tipo aqui que a gente vai ver agora. Não a energia necessariamente da nossa alimentação, mas esse tipo de energia que a gente usa aí no nosso dia a dia. Um outro conceito, então, que a gente vai trabalhar sobre energia é isso daqui. Significa atuar, ou seja, a energia ela age de alguma forma. Se ela age de alguma forma, toda ação tem uma reação. Então, ela vai agir e vai gerar uma consequência. Também tem origem aí na palavra ergon, que significa obra, trabalho, ação. E a gente vai conversar um pouquinho sobre trabalho. Pessoal, trabalho é o que a gente fala na física sobre um tipo de energia se transformar em outro. Lembra que a gente conversou que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Com a energia não é diferente, ela não surge do nada e também não vai embora do nada. Aqui eu tô dando um exemplinho bem básico para vocês, mais ou menos de como que é o trabalho, aqui mostrando para vocês basicamente o conceito de uma hidrelétrica, que é a gente transformar energia mecânica, nesse caso mecânica cinética, a gente vai ver um pouquinho esse tipo de energia, mas quando eu falo de cinética, eu estou falando de movimento, coisas que se movimentam, e aqui está mostrando para vocês a energia mecânica sendo transformada em energia elétrica. Essa capacidade que a energia tem de um tipo de energia se transformar em outro é o que a gente dá o nome na física de trabalho. A gente representa isso daí por um T maiúsculo, beleza? Então, aqui está um esqueminha para vocês dos tipos de energia. Nós temos aí, então, energia térmica, que está relacionada ao aquecimento, então o seu chuveirinho para esquentar lá, você tomar um banho quentinho, energia térmica. Energia sonora, para escutar um som, né? Energia cinética, como eu falei para vocês, toda vez que vocês verem cinética envolvida, está relacionada aí a movimento. Energia química, ele está dando para vocês o exemplo da pilha. Conversei um pouquinho sobre pilha na nossa aula sobre eletricidade, mas uma outra energia química que a gente usa bastante também são os combustíveis, gasolina, etanol. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso daí. Energia mecânica, mas isso a gente não vai conversar muito, aprofundar muito aqui. Está relacionada aí à força bruta, ele está falando para vocês. Energia elétrica, a gente também não vai aprofundar muito nela aqui, porque tem uma aula só sobre energia elétrica, então dá uma olhadinha lá se você quer saber mais. E energia luminosa, que serve aí, vem da luz, né, relacionada à luz, que vem aí para a gente conseguir enxergar, seja a luminosidade do sol, ou até mesmo vocês estarem me vendo aí pela tela, vocês precisam de luz para conseguir me enxergar, tá? Então, esses são alguns tipos de energia que a gente tem aí. E quando a gente fala de trabalho, é um tipo desses de energia se transformando no outro. Por exemplo, como eu falei para vocês, do combustível, a gente tem energia química, que seria ali da nossa gasolina. A gente abastece ali o nosso carro e vai acontecer uma reação química que vai fazer o motor
vai acontecer uma reação química que vai... Então, um exemplo que a gente tem de energia química se transformando em energia cinética, por exemplo. Nós podemos ter dois tipos de fontes de energia. Como eu falei, essa energia ela não vem do nada, ela não surge do nada. A gente tira essa energia de algum lugar. Nós podemos ter fontes renováveis, que são os casos que eu estou mostrando aí para vocês na nossa imagem. Nós temos, por exemplo, a hidrelétrica, a eólica, solar, energia que vem do mar. Essa energia que vem do mar é, por exemplo, o movimento das correntes marítimas ou do movimento das ondas, que vão transformar movimento, energia cinética, em energia elétrica, aí, no caso, para a gente. Geotérmica, que vem do calor da terra, e biomassa, que eu tenho ali queima de restos de madeira, de caldo de cana, ou até mesmo para extrair os combustíveis. O etanol, por exemplo, ele é extraído aí da cana, ele é extraído de alguns vegetais, beleza? São fontes aqui, são exemplos aí para vocês de energia renovável. Nós também temos os combustíveis fósseis, são um tipo de energia não renovável, são tipos de fontes, de matrizes não renováveis. Toda vez que eu falar de matriz energética, eu estou falando de fontes onde eu consigo tirar esses tipos de energia, esses tipinhos aqui, beleza? Então, quando eu falar de matriz energética, eu estou falando de fontes onde eu consigo extrair esses tipos de energia. Nós temos, então, como eu falei para vocês, as matrizes renováveis e nós temos as não renováveis. Não renováveis, pessoal, a gente tem os combustíveis fósseis. São aí o carvão mineral, aqui ele colocou para vocês só carvão, mas escreve aí carvão mineral, petróleo e gás natural. Por que eu estou focando para vocês que é o carvão mineral? Porque a gente também tem o carvão vegetal, que é aquele que a gente usa para fazer um churrascão da hora. Mas não é esse que a gente está falando aqui no caso de combustível fóssil. Esse carvão mineral, ele já virou ali uma rocha. Esses três tipos que vocês estão vendo aqui, está dizendo que eles são combustíveis fósseis, ou seja, eles são restos da decomposição mesmo dos fósseis. Tá ligado? Lá os dinossauros, milhares de anos atrás, papapá. Pois é. Imagina, já leva milhares de anos para os fósseis se formar. Imagina quanto mais milhares de anos para esses fósseis começarem a se decompor. Ou seja, para a gente ter carvão mineral, petróleo e gás natural, que são produtos aí dessas decomposições fósseis, a gente leva milhares de anos. Isso significa, pessoal, isso é uma coisa que muita gente confunde. Então, quando eu falo de energia renovável e energia não renovável, eu estou falando do tempo em que eu levo para produzir e do tempo em que eu consumo. Por exemplo, muita gente confunde energia renovável e não renovável com trabalho. Trabalho é a capacidade de uma energia, um tipo de energia, se transformar no outro. A pessoa acha que se uma energia se transformou na outra é renovável, se ela não se transformou é não renovável. Não, isso está errado. Uma energia sempre vai se transformar em outro tipo de energia. Quando eu falo dela ser uma fonte renovável ou não renovável, eu estou falando do tempo que ela leva para ser preparada e consumida. Aqui, por exemplo, nas renováveis, eu consigo produzir elas muito rápido. O vento, por exemplo, na eólica aqui, o vento ele está circulando ali o tempo todo. Eu não preciso esperar milhares de anos para o vento circular e se formar e eu conseguir extrair a energia dele. O sol aqui também, ele está aí todo dia. Eu não preciso esperar muitos anos para o sol surgir e conseguir captar a energia aí dele. Então, eu consigo produzir energia rápido e eu também consumo essa energia rápido. Essa é a diferença de renovável. Eu consigo produzir ela tão rápido quanto eu consumo. Já quando eu falo de não renovável, eu não falei que os combustíveis fósseis eles levam milhares de anos para ser produzido? Só que nós estamos consumindo numa velocidade muito rápida.
Ou seja, uma hora esse combustível vai acabar. A gente não sabe nem se vai estar aqui daqui milhares de anos. Então, quem dirá que a gente vai conseguir esperar milhares de anos para esse combustível conseguir se repor na natureza e a gente conseguir usar ele de novo? Por isso que a gente fala que ele é não renovável, porque a gente consome ele tão rápido que ele não consegue se renovar. Então, uma hora ele irá acabar. Essa é a diferença de fonte renovável de energia e fontes não renováveis de energia. Basicamente aí o tempo que eles levam para se formar. Beleza? Isso tem que ficar bem claro para vocês, porque muita gente confunde trabalho com energia ser renovável ou não renovável. Então marca isso daí que é muito importante. Trabalho é a capacidade de um tipo de energia se transformar em outro, e energia renovável, consigo produzir tão rápido quanto eu consumo. Energia não renovável, eu não consigo produzir ela tão rápido. Eu tenho que esperar milhares de anos para essa matriz se formar, para daí eu conseguir consumi-la. Beleza? Isso tem que ficar bem claro, porque muita gente erra isso daí. Isso é pegadinho em muitas questões. Então marca e revê isso quantas vezes você precisar. Aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, basicamente de como funciona uma plataforma de petróleo. São construções bem grandes, eu nunca tive a oportunidade de ver uma pessoalmente, mas quem eu conheço que já viu diz que são plataformas assim gigantescas, e elas ficam no mar e possuem ali essa espécie de tubo aqui que cava, e ela vai cavando bem lá no fundo até chegar numa camada da terra lá abaixo do nível do mar, onde você vai ter o gás natural, o petróleo, enfim, os combustíveis fósseis. É basicamente dessa forma que funciona aí uma plataforma de petróleo. E além de ser uma fonte de energia não renovável, a gente pode ter muito problema ambiental quando de repente ali numa perfuração, numa escavação, para você chegar nesse tipo de combustível, você tem algum acidente e acaba tendo aí algum vazamento desse combustível. A gente acaba tendo um impacto ambiental muito grande, fora também os poluentes desses combustíveis fósseis, que são muito maiores do que das matrizes renováveis, muitas vezes. Aqui dei alguns exemplos para vocês, basicamente aí de situações onde tiveram vazamentos de petróleo, e a gente pode perceber que é um impacto ambiental muito grande. Aqui só para vocês terem uma noção, esse gráfico está mostrando para vocês as matrizes energéticas, ou seja, de onde o Brasil e o mundo tira as suas fontes de energia. A gente pode ver que petróleo e derivado ele é muito usado tanto no Brasil quanto no mundo ainda, mas no Brasil nós temos fontes renováveis de energia muito utilizadas, principalmente as hidrelétricas, tá? Aqui no Brasil nós somos um país, graças a Deus, muito abençoado com muita água, então a gente consegue ter bastante hidrelétricas aí, que são fontes renováveis. É lógico, para você construir uma hidrelétrica, você também tem impactos ambientais, a gente não pode descartar isso daí, a gente acaba tendo que alagar muitas vezes uma área muito grande para conseguir construir uma hidrelétrica, então não é porque ela é uma energia renovável e ali teoricamente mais limpa que ela também não tem os seus impactos ambientais. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa questão, nessa pegadinha, porque muitas vezes a gente fala, energia limpa, renovável não tem impacto. Na verdade ela também tem, é bom a gente se observar, se atentar a isso daí. Mas aqui vocês podem ver que no Brasil a maior parte da nossa fonte, da nossa matriz energética é renovável. Isso porque nós somos um país com muito recurso natural. Nós temos muita água, vento, sol, a gente está numa localização geográfica muito boa. Mas concorda comigo que não tem como eu construir, por exemplo, uma hidrelétrica no deserto? Ou então fazer uma usina solar, painéis solares no Polo Norte, que às vezes é 6 meses dia, 6 meses noite, eu preciso ter um recurso natural para que eu possa construir mecanismos de fonte renovável. Se eu não tenho recurso natural, eu fico um pouco amarrado, não tenho muito como usar recursos renováveis, se eu não tenho uma riqueza ambiental bem variada aí.
É o caso da maioria dos países aí do mundo, tá? A gente pode observar que, ó, em comparação com o mundo, apenas 13%, arredondando aí, usam fontes de energia renovável. Isso porque muitas vezes muitos países não possuem tantos recursos naturais quanto nós temos aqui no Brasil. Belezinha, pessoal? Então é basicamente isso. Fontes de energia renováveis, não renováveis, o que é energia, os tipos de energia, é muito importante vocês saberem isso daí. É uma aula mais rapidinha, foi passado bem por cima, tem como vocês aprofundarem uma coisinha ou outra, mas aqui é só para vocês terem um conceito geral da coisa, beleza? Assiste a aula de novo, se ficar alguma dúvida estou à disposição. É um prazer revê-los novamente, mesmo que pela telinha.